Oi, gente! Hoje estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo, da minha maratona da franquia Jogos Mortais. E hoje eu vou estar assistindo, Jogos Mortais 4 e 5, Saw 4 and 5. E assim, gente, eu quero muito rever esses filmes, porque eu não lembro tanto assim do quarto e do quinto filme. Apesar de que não faz muito tempo assim que eu assisti, não. Se eu não me engano, a última vez que eu assisti esses filmes foi durante a pandemia, que eu falei pra vocês que eu fiz toda uma maratona com a minha irmã. Então não faz tanto tempo assim. Mas eu acho, que o 4 e 5 eles meio que fica meio misturado na minha memória. Eu sei que às vezes, eu assisto e eu gosto do 4 e não gosto do 5. Outras vezes eu prefiro o 5 e não gosto tanto do 4. Mas no geral eu acho que os dois filmes são pelo menos bonzinhos, porque eu gosto de todos os filmes da franquia Jogos Mortais. Então quero muito, rever esses dois aqui. Vou colocar o play agora, e assim que cada filme terminar eu volto aqui pra conversar com vocês, o que foi que eu achei da experiência de reassisti-los. Terminei agora, gente, de assistir Jogos Mortais 4, de rever esse filme. E como eu falei pra vocês no início do vídeo, esse quarto filme da franquia Jogos Mortais é um filme que a minha opinião sobre ele muda muito a cada vez que eu revejo ele, Então acho que depende muito, assim, do clima que eu tô, na vibe que eu tô, a cada momento que eu assisto, Porque tem vezes que eu vejo esse quarto filme e eu gosto muito dele, E tem outras vezes que eu vejo e eu acabo me decepcionando um pouco. Eu acho que dessa vez, revendo, foi uma das vezes em que eu me decepcionei um pouco, porque eu senti que houve uma certa queda de qualidade, dos três primeiros filmes para esse aqui, Eu já sabia, eu já lembrava que os três primeiros eles eram os melhores mesmo, enfim. Mas ainda assim, eu sentia que a queda do terceiro pro quarto não era tão brusca assim, sabe? Mas eu acho que esse filme, ele é um pouco mais chatinho de ser assistido. Ele não chega a ser um filme totalmente ruim, porque como eu falei, eu gosto muito da franquia Jogos Mortais, eu gosto de todos os filmes, incluindo, esse quarto filme aqui. Mas eu sinto, assim, uma certa perca, assim, da energia que tava indo, que os filmes estavam fluindo super bem até agora, os três primeiros. Mas então, qual é a história que a gente vai ter aqui, gente? Basicamente, esse filme 4, ele se passa ao mesmo tempo que o filme 3. E isso, acaba sendo uma das grandes reviravoltas desse filme, Tem mais outro plot twist que depois eu vou explicar melhor. Mas esse acaba sendo um dos principais plot twists, que é o fato de que esse filme, ele se passa ao mesmo tempo que o filme anterior. Então, aqui, ele começa, no caso, como uma continuação do 3, a gente vai ver, a autópsia do Jigsaw, que essa cena, gente, pra mim é perfeita. Eu amo que eles mostram todos os detalhes da autópsia, Eles abrem o corpo dele todinho, enfim. Inclusive, esse foi o trechinho do filme que eu gravei pra colocar aqui pra mostrar pra vocês que eu tava assistindo, porque eu amo. Eu espero que o YouTube, não tente tirar o meu vídeo do ar, mas é porque eu amo essa cena, gente. E assim, eu ainda escolhi um momento que não era tão explícito, porque eu tava com vontade de pegar logo o cérebro dele abrindo. Eu amo aquela cena da autópsia, eu acho muito, muito legal. Eu acho incrível. Eu não sou uma pessoa assim, digamos que eu tenho um super interesse em coisas assim de medicina e medicinal e cirurgias e afins, mas eu gosto muito, de ver corpo se abrindo. Eu gosto de bagaceiro, eu gosto de sangue, eu gosto de órgãos, sabe? Então eu acho muito criativo a forma como eles fizeram essa autópsia do Jigsaw aqui. Especialmente porque você vê que não é simplesmente tipo um boneco de CGI. Você vê que não é uma coisa só feita em computador. Foram muitos efeitos práticos ali envolvidos. Então eles criaram, fizeram um corpo, de mentira e com as partes de dentro. E a cena vai mostrando, abrindo tudo, assim, muito bem feito mesmo. Eu acho incrível esse início do filme. Mas então, depois que estabelece essa questão, da autópsia do Jigsaw, eles acabam encontrando, no estômago dele, se eu não me engano, uma caixinha, de áudio, aquelas coisas que ele fica gravando, e eles colocam o áudio pra ouvir. E isso é algo, que a gente já meio que tinha reparado lá no terceiro filme, porque tem um momento que a gente vê ele com uma fitazinha de áudio, ele jogando cera por cima. E aí o que ele fez depois de passar a cera, foi engolir. Não sei como ele engoliu, minha gente, porque eu não sei se eu já falei isso pra vocês aqui em vídeo, mas eu tenho horror a comprimido, sabe? Um comprimido desse tamanho aqui, eu só falta morrer pra engolir. Então, como foi, que o John Kramer conseguiu engolir aquela fita cassete desse tamanho com cera, não sei, minha gente, ele é doido, Assim, não que seja surpresa, que até agora, assistindo esses filmes, uma coisa que a gente pode ter certeza é que esse homem é doido. Mas, assim, não sei como ele conseguiu engolir aquela coisa, mas ele conseguiu, então tem um áudiozinho, e a gente vê o Hoffman, o detetive Hoffman, dando play ali naquela fitinha, e então o filme continua, e o filme meio que ele não explica pra gente explicitamente, mas quando você já conhece, a reviravolta, quando você já viu várias vezes, você percebe alguns indícios de que há essa mudança no tempo, Então o início, ele é depois do filme 3, mostrando a autópsia, mas logo em seguida, todo o meio do filme, a maior parte do filme, é tudo no passado. Então é tudo antes daquela autópsia, e lá no final volta exatamente pra cena da autópsia, quando o Hoffman, ele termina de ouvir o áudiozinho que tem na fita, Então a autópsia, ela começa
e fecha o filme. E no meio do filme é todos os acontecimentos principais, né, todo o jogo que está rolando ao mesmo tempo que o jogo lá do terceiro filme. Mas então, né, gente, que jogo é esse? Basicamente, a gente vai ter aqui o policial, né, o Riggs. Que esse policial, né, gente, o Riggs, ele é o último ainda sobrevivente, assim, ativo dentro da história, né, que fazia parte daquele grupo lá do início do segundo filme. Que a gente tinha a policial Carrie, que ela morre lá no terceiro filme. Aí a gente tinha, né, eu esqueci o nome dele, gente, mas o cara que era o pai do menino adolescente, que no caso ele não tá morto ainda, mas ele tá sequestrado, né, a Amanda detonou ele, bateu nele, não sei o que, o Dixon também acaba colocando ele aqui num novo jogo. Então ele volta a estar envolvido no jogo, né, desde o segundo filme que a gente não vê esse personagem, né, vivendo livremente. O único que até então continuava livre e sã e salvo era o Riggs, mas aqui vai ter o jogo dele, né, que o jogo dele vai ser todo, né, com base na ideia, assim, de que ele precisa aprender que ele não é capaz de salvar todo mundo, que sempre vai ter algumas pessoas que ele vai acabar não conseguindo salvar, ele tem que lidar com isso, ele tem que lidar com essa limitação humana dele, e que apesar dele ser um policial, que ele quer salvar várias pessoas, enfim, ele tem que entender que não dá pra ele salvar todo mundo. Então, essa é a vibe dele aqui, né? Essa é a mensagem do jogo dele. E aí, durante o jogo dele, ele vai acabar tendo que lidar com várias pessoas, assim, que são criminosas, que fizeram coisas erradas. E aí, ele vai ter que meio que ver se ele vai se intrometer ali ou não, se ele vai ajudar essa pessoa ou não. E aí, tem várias coisas, assim, tem várias armadilhas que quando você pensa sobre elas, assim, individualmente, elas são bem interessantes, elas são bem legais. Eu gosto especialmente daquela que tem um casal, né? Que o marido, ele era super abusivo, ele batia na esposa, batia na filha, né? E aí a gente vê a mulher e o homem, né? Eles estão meio que grudados, assim, com várias lanças passando pelo corpo um do outro. E aí as lanças estão perfurando o cara num lugar, né? Que se retirarem a lança de qualquer jeito, ele vai acabar morrendo. Mas estão no corpo dela de um jeito que se ela retirar, ela ainda consegue, né? Sobreviver, ainda consegue ter um tratamento, ficar viva, enfim, cicatrizar e tudo mais. E aí o jogo dela é basicamente, né, ela tentar se desgarrar desse marido dela, ela se soltar desse marido dela, né, ela ser livre. Então ela puxar as coisas, né, e deixar que o corpo dele se vá pra lá e ele morra. Eu acho esse jogo muito, muito maravilhoso, né, eu acho também o conceito super legal de ser ela meio que deixando pra trás esse marido abusivo, enfim, eu gosto da ideia desse jogo, né. Esse é a armadilha, assim, que eu acho que é a mais legal aqui desse filme. Mas tem outros que são legais também, feita aquela que puxa o cabelo, né, e tem coisas interessantes. Também tem aquela do rapaz que abusava mulheres, enfim, né, que a armadilha dele fica preso numa cama. Eu gosto dessa também. Tem várias armadilhas legais, mas eu acho, gente, que o jogo, ele é meio esquisito, porque eu acho que o policial Riggs, ele não é tão bem desenvolvido assim. Eu acho que o ator, ele é carismático, ele é legal, ele atua bem, mas eu acho que a história dele não é tão envolvente. Eu achei que os outros personagens, os outros detetives, eles tinham uma coisa mais envolvente. Porque a gente tem aquela questão, né, de que o policial lá do segundo filme, ele tinha um filho, e aí ele traiu a esposa com a outra policial, que é a Carrie, né, e aí ele tinha uma briga com o filho, e ele quer reencontrar o filho, né, porque ele quer se desculpar, porque a última vez que ele viu o filho, eles estavam brigados. Então, enfim, tem toda uma questão emocional que torna a história dele mais envolvente. Já que com o Riggs, a gente teoricamente até tem, assim, tem uma questão que ele tem uma esposa, que a esposa sente falta dele, que ele não tá tão presente, mas isso não é bem trabalhado no filme. A própria esposa, ela tem tipo só uma cena no filme, depois ela não aparece mais, sabe? Então eu achei que eles poderiam ter trabalhado melhor, né, o lado emocional desse personagem, a relação dele com outras pessoas, pra que a gente se importasse mais com aquilo que ele tá vivendo no jogo dele, né? Então eu achei que não foi tão interessante assim, essa parte dele, mas também, como eu falo, né, não chega a ser um filme ruim, eu gosto desse filme. E outra coisa que a gente vai ter aqui também, né, é que como tá morrendo um bando de policial, né, vai chegar agora um pessoal da FBI que vai se meter aqui a investigar esse caso do Dixon e tudo mais. Então agora o negócio tá mais sério ainda do que antes. E aí quem vai chegar, né, é a Lindsay Paris, né, e o outro rapaz, ele é o Peter Strong, né, eles são os dois agentes lá da FBI, que vai começar a se envolver aqui nesse caso. O Peter Strong, ele é um personagem que vai ser bem importante também no quinto filme, que eu lembro, né? Que o quinto filme é basicamente ele contra um novo vilão, né? E aí, esses dois, eles vão chegar aqui pra ajudar a investigar e eles vão logo começar a perceber que tem alguma coisa errada, porque eles vão pensar assim, gente, não tem como o Dixon, né, o John Kramer, que é um velho, né, que ele é bem idosozinho, ele tá bem debilitado, ele tá com câncer, né, um câncer, assim, mortal, daqui a pouco ele vai morrer de vez. E a Amanda,
né, ela também, tipo, ela é uma mulher, ela é magra, sabe? Ela não é forte, ela não é atlética, ela por cima não tem problema com droga. Como é que eles estão fazendo tudo isso, sabe? Tem um momento assim, como é que eles conseguem mover esses corpos tão pesados pra pendurar em certas coisas, pra fazer certas coisas que não tem como eles dois estarem fazendo juntos. É óbvio que existe sim mais um ajudante, tem mais uma pessoa nesse time aqui do Jigsaw. E aí, a principal importância, né, desses dois da FBI que vão chegar, né, o Peter Strong e a Lindsay Pérez, é exatamente porque eles vão começar a investigar essa parte, né, de que provavelmente tem mais uma pessoa ali ajudando o Jigsaw. E essa pessoa acaba sendo exatamente, né, o detetive Hoffman, que eu falei pra vocês no meu vídeo anterior, que ele apareceu rapidinho lá no terceiro filme, que era um detetive que também estava envolvido aqui nessa investigação e tudo mais, sendo que ele é um vilão, né, gente? Ele tá trabalhando com o Jigsaw. E aí, basicamente, dentro desse filme aqui, ele vai estar envolvido no jogo como uma das vítimas do jogo, né, que o Riggs precisa meio que salvar. Vai estar ele e aquele policial lá do segundo filme. Sendo que ele tá ali como uma espécie de atuação, só pra ele não parecer culpado. Assim como a Amanda, ela estava envolvida no jogo da casa lá no segundo filme, sendo que ela estava também por trás do jogo, né? Ela estava trabalhando com o Jigsaw. A mesma coisa vai acontecer aqui nesse filme, né? O Hoffman, ele vai se fazer de vítima, ele vai parecer que ele tá ali dentro do jogo, mas é tudo manipulado, né? Ele tá assim, a par de tudo. Outra coisa super importante que a gente tem nesse quarto filme também é a descoberta, assim, não descoberta, mas a gente vai conhecer melhor a ex-esposa do John Kramer, né, do Jigsaw. Porque eu lembro que no terceiro filme tem um rápido flashback, assim, que a gente vê o rosto dela, mas eles não explicam muito bem, assim, quem ela é, porque ela tá ali, enfim. Então, nesse filme aqui, a gente começa a entender ela, né? Porque o Peter Strong e a Lindsay Pérez, eles chamam ela, né, pra depor ali, pra ela ter, né, um interrogatório, porque eles estão pensando, talvez ela tenha culpa de alguma coisa ou não, talvez ela saiba de alguma coisa ou não. Então, eles chamam ela lá pra ajudar, né, na investigação, pra perguntar coisa. E aí, a partir desse interrogatório, né, a gente vai ter também mais flashbacks que vão mostrar mais coisas do passado do Jigsaw, né? Como, por exemplo, o fato de que ela estava grávida, né, que ele estava assim, super obcecado com a ideia de ter um filho, né, de ser um pai, ele estava super feliz, e aí o filho dele ia nascer, se eu não me engano, era no ano do porco, né, que ele segue o calendário chinês, alguma coisa assim, e é daí que vem aquela questão, né, de que o Jigsaw, ele vai sequestrar pessoas, tudo com a máscara de porco, né, que a gente vê isso desde o primeiro filme, e aí a gente também vê a origem do bonequinho, né, o Billy, que a gente vê que também era tipo um brinquedo que ele tinha feito pro filho dele, né, então a gente vai vendo as origens de fato, né, de como foi que toda essa questão dos jogos mortais se iniciou. E a gente vê aqui também, né, que a Jill, né, a Jill Tucker, ela, que no caso, né, é a ex-esposa do Jigsaw, ela trabalhava numa clínica, né, que cuidava de várias pessoas, enfim, tipo uma clínica de reabilitação, alguma coisa assim. Sendo que uma das pessoas que estava indo ali, né, ela ainda tava com problema com droga, não sei o que, um dia invade o lugar, né, pra roubar dinheiro, roubar coisa, e acaba machucando ela, né, tem uma cena que é super pesada, né, que esse bandido lá que entra, né, o trombadinho, ele vai e fecha assim a porta, ou abre a porta, sei lá, bem em cima dela e amassa a barriga dela, sabe, a barriga dela bem grandona, com o bebê ali, ela já tava grávida há 7 meses, né, então muito tempo, o bebê já tava bem desenvolvido, e ele vai e dá uma porrada na barriga dela, que ela começa a sangrar imediatamente, começa a cair no chão, né, ela acaba perdendo o bebê. E aí, eles não mostram, assim, muitos detalhes do que aconteceu depois, mas é coisa horrível, né, gente? Porque, como eu falei, já tinha 7 meses que ela estava grávida, então a criança, ela já estava, assim, bem desenvolvida, de certa forma, na barriga dela. Então, ela meio que teve que fazer um parto ali. Eu não sei se foi natural ou se foi, né, aquele de cirurgia, enfim, mas de qualquer forma, ela teve que tirar de dentro dela uma criança, né, que estava morta ali por uma violência, enfim, uma coisa horrível, muito pesada, mas quem fica meio que mais perturbado com essa questão, com esse acontecimento, é o próprio Jigsaw, né? E, inclusive, ele, às vezes, não dá muita abertura pra ela sofrer, pra ela ter o sentimento. Ele foca muito nele, sabe? Ele fica muito egoísta. E especialmente porque logo depois de ter esse acontecimento, ele descobre que ele tá com câncer, né? E aí ele tenta se matar, e aí que ele começa a ter a ideia do jogo, enfim. Então, nesse filme aqui, a gente vai ver toda a origem de tudo, como tudo faz sentido, né? Como tudo se conecta. E, pensando por esse lado, é um filme que ele é bem pensado, porque eu acho que a graça dos Jogos Mortais, especialmente dessas sequências, é a gente entender como todos esses jogos, né, eles têm tudo a ver, como tudo se conecta, como foi o plano de tudo, o quem estava por trás de tudo. Toda essa história, assim, do pano de fundo por trás de todos esses jogos é a parte bem interessante, assim, da franquia Jogos Mortais como um todo. E isso, de fato, é bem construído. Só que eu acho que dentro do filme, né, como uma linha narrativa, esse filme, ele não sabe muito bem mesclar as diferentes linhas do tempo. Essa questão da gente ter um jogo acontecendo, né, com o Riggs, aí tem agora esses novos detetives, né, esse novo pessoal da FBI,
que tá investigando e tá falando com uma Jill. E aí tem o outro lado, que são esses flashbacks e cenas do passado. Eu acho que esse filme, ele tem muita coisa rolando ao mesmo tempo e isso acaba tornando a experiência um pouco mais chata, porque é um excesso de informação que não está fluindo tão bem em tela. Eu sinto, né, que os filmes anteriores, né, especialmente o primeiro e o segundo, eles conseguiam fluir muito melhor essa coisa assim da gente ter linhas paralelas do tempo, né, e personagens diferentes fazendo coisas diferentes, porque eu acho que tudo ainda tinha um único fio condutor narrativo, que tudo meio que estava assim tendo a ver, uma coisa tinha a ver com a outra. Já esse aqui não, esse aqui eu sinto que as coisas são muito soltas assim, o jogo do Riggs é uma coisa, aí a investigação do passado é outra coisa, e o filme parece que na verdade é um episódio de uma série, né? E eu sinto muito isso, né, nessa parte assim do meio da franquia, né, Jogos Mortais, que é dos filmes no caso 4 até basicamente o 7. Eles têm muito essa cara assim de episódio de série de TV. E isso é uma dinâmica, né, uma estrutura que não é tão prazerosa de você assistir enquanto filme, né, como é a estrutura que a gente tem lá no primeiro, segundo e também no terceiro filme. Apesar de que, aqui vendo o 4, eu percebi que é a partir do terceiro que eles começam a ter mais flashbacks, assim, o flashback começa a ter um pouco mais de excesso. Mas eu acho que, de modo geral, o filme 3, ele continua ainda fluindo melhor, né, já a partir desse 4 é que fica meio confuso, assim, fica meio bagunçado. Mas ainda assim, acho interessante, gente, eu acho toda a história, assim, por trás do Jigsaw, por trás dos jogos, muito incrível, né, então aqui no fim a gente acaba descobrindo, né, que o Hoffman, ele é o ajudante, né, do Jigsaw, e aí o plano dele dá tudo certo, né, no caso todo mundo sai morrendo, e aí só sobra ele e o Peter Strong, né, eles são os únicos que ainda estão vivos no final do filme, assim, e aí basicamente o filme termina com ele meio que vencendo, porque a gente viu que ele conseguiu sobreviver, né, e ninguém suspeita que ele seja o ajudante do Jigsaw, né, todo mundo pensa que ele foi o herói ali sobrevivente, então é assim que termina esse filme, e é isso, né, gente, vou agora colocar o play no filme 5, e depois que eu terminar de ver o filme 5, né, eu volto aqui pra conversar com vocês. Acabei, né, gente, de assistir agora o filme 5 de Jogos Mortais, né? O filme terminou. E assim, gente, eu achei o quinto um pouco melhor do que o quarto, né? Como eu falei pra vocês, toda vez que eu revejo o 4 e o 5, a minha opinião sobre eles muda. Às vezes eu acho que o 5 é melhor, às vezes eu acho que o 5 é pior. Mas dessa vez, especificamente, eu gostei mais do quinto filme, né? Eu acho que é porque aquela coisa, assim, da bagunça, do caos, de muita coisa acontecendo, e as coisas meio que não tem um único fio condutor que faça tudo fluir junto, isso continua, né? Esse problema do filme 4 continua aqui no filme 5. Mas eu sinto, né, que os elementos individuais, eles são mais interessantes do que os elementos que a gente vê lá no quarto filme. Então, por exemplo, eu posso citar aqui, né, que enquanto o jogo do Riggs, que a gente vê lá no quarto filme, eu acho que ele não é tão interessante assim, esse jogo que a gente tem no quinto filme, eu acho ele muito mais interessante, porque o que a gente vai ter aqui é um grupo, né, de 5 pessoas que eles não se conhecem assim direito. Um deles, né, acaba tendo mais informações sobre os outros, mas no geral eles não se conhecem, né, não são pessoas que convivem. E aí eles vão se ver ali no jogo, todo mundo junto. E eles são pessoas que são muito egoístas, que só pensam sempre neles mesmos, né, só pensam em dinheiro, só pensam em poder, só pensam em ganhar e status e aquelas coisas. Eles só pensam neles, eles só fazem tudo por eles. E o jogo deles é exatamente para eles aprenderem a não serem tão egoístas e aprenderem a trabalhar em grupo. Então vão ter, né, várias armadilhas, vários obstáculos que existem, né, diversas formas do pessoal conseguir sobreviver ali. E a forma mais correta e mais certa seria se eles trabalhassem juntos, porque não só todos eles sobreviveriam, como também, assim, as pessoas se machucariam menos, sabe? Tudo daria muito mais certo se eles só parassem, né, fizessem um plano que envolvesse todo mundo e eles lutassem pelas coisas juntos. Sendo que eles vão o tempo todo, um querendo passar a perna no outro. Então eles ficam competindo, eles ficam brigando entre si, ficam fazendo barraco, um trai o outro, um machuca o outro, tem cena deles se batendo aqui durante o filme. Então a gente vê, né, que a cada obstáculo, a cada armadilha, sempre morre um, sabe? Toda vez, né, no caso começa com 5, aí depois para o segundo estágio do jogo, só tem 4 pessoas porque uma já morreu. Aí depois só sobra 3 que mais uma morre. Aí depois só sobra 2 e assim vai, né? Então assim, é bem intenso de fato ver esse jogo, especialmente depois que você já sabe, né, a ideia do jogo. Porque eu lembro assim, quando eu vi pela primeira vez, a gente se choca junto com os personagens quando eles chegam lá no finalzinho do jogo, e aí eles têm uma armadilha, né, que era pra encher um negócio assim com muito sangue. E aí eles percebem, né, que tem um negócio assim, uma aberturazinha que dava pra você colocar o braço de 5 pessoas
e se todo mundo se juntasse para dar um pouquinho do seu sangue, nenhum deles ia perder sangue em excesso e eles conseguiriam encher o copinho e todo mundo sairia vivo no fim. Mas como eles ficaram o tempo todo brigando, competindo entre si, e aí um morria, o outro morria, o outro morria, no fim só tinha mais 2 pessoas, né? E não teria direito, assim, como eles passarem ali, porque eles dizem assim, é possível eles sobreviverem se cada um deles, né, se os 2 se unirem. Mas mesmo assim, eles iam perder muito mais sangue do que se tivesse todos os 5 ali, né? Que eles iam sair e ainda iam sair assim meio que bem, de certa forma, assim, traumatizados, mas bem. Mas apenas com 2, né, eles acabam perdendo quase um pedaço assim enorme do braço, né? É muito pesado, mas eu achei incrível, né? Acho incrível a ideia desse jogo assim de jogar na cara deles, tipo, nossa, vocês teriam conseguido sobreviver se vocês só não fossem tão egoístas, né? Então é muito interessante, né? Mas como eu falei, isso você tem muito choque quando você vê pela primeira vez, mas quando você tá revendo o filme, como é o meu caso, é muito legal você ver cada passo que eles vão fazendo, você já sabendo, nossa, se eles todo mundo se juntasse aqui, eles teriam passado dessa fase. Se todo mundo se unisse aqui, eles teriam passado disso. É muito legal, sabe? É uma experiência legal você rever esse jogo. E eu acho que isso também torna esse 5º filme mais divertido. Porque ele é um filme, assim, que, obviamente, por mais que tenha reviravoltas, como todo filme de Jogos Mortais, sempre tem reviravoltas, sempre tem plot twist, ele não é um filme que só funciona com plot twist. Ele funciona por si só, sabe? Ele é um filme que é legal de você rever, né? Então eu acho que isso acaba tornando a experiência mais prazerosa. Aí, por outro lado, né, a outra trama que a gente vai ter aqui nesse filme é basicamente a questão do Hoffman, né, do agente Hoffman, e a gente entender como foi que ele passou a ser um aliado, né, do Jigsaw. A mesma coisa que a gente teve ali, né, entre Jogos Mortais 2 e 3, que a gente tinha vários flashbacks contando pra gente um pouco da história da Amanda e como foi que ela se infiltrou ali no jogo, como foi que ela passou o jogo e começou a trabalhar com o Jigsaw e tudo mais. Aqui a gente vai ver a mesma coisa, né, com o Hoffman. Então a gente vai ver, né, que ele era policial, ele tinha uma irmã, eles eram muito unidos, e essa irmã dele foi assassinada pelo namorado dela, que era um cara assim bem perigoso, enfim, ele matou a irmã do Hoffman. O Hoffman, obviamente, ele ficou super revoltado, né, e assim, querendo se vingar. E aí ele acaba, né, sequestrando esse namorado da irmã dele. E aí ele cria o seu próprio jogo, que é um jogo muito legal, que inclusive é logo a cena, acho que é uma das primeiras cenas que a gente tem aqui no filme, né, que é de um pêndulo, assim, descendo na barriga dele, que ele tinha que colocar as 2 mãos numa armadilha ali que é amassar as mãos dele. E se ele amassasse as mãos, que foi o que ele usou para matar pessoas, né, ele ia conseguir sobreviver porque o pêndulo não ia descer ao ponto, né, de cortar ele ao meio. E aí o cara, ele vai, coloca as mãos ali para amassar, gritando, sofrendo muito, mas ele faz o que o jogo, né, disse que ele tinha que fazer para sobreviver, sendo que mesmo assim o pêndulo, né, a lança continua descendo, 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 até que corta ele aqui no meio, essas tripas, sai sangue. Eu amo essa cena, gente, essa cena é muito boa. Mas enfim, a questão é que aí a gente já vê, nossa, isso aí não foi o Jigsaw de verdade, não foi o John Kramer, porque o John Kramer, ele sempre fala, né, que ele não tá aqui pra matar ninguém, ele não é assassino, ele não se considera um assassino. Ele diz que quem se mata é a própria pessoa que não fez as coisas do jogo do jeito que ele mandou fazer, porque o jogo que ele cria sempre é pra pessoa sobreviver e aprender algo, né? Então a gente percebe logo aqui, nossa, realmente é uma coisa diferente. E isso é algo que a gente já vem reparando desde o 3º filme, que no 3º filme já começa a ter umas armadilhas que os personagens começam a falar, nossa, mas essa armadilha aqui não tem como a pessoa sobreviver. Isso não faz sentido, porque não é assim que o Jigsaw, né, o John Kramer, ele faz os seus jogos. E isso provavelmente, né, eram esses ajudantes, né, tipo a Amanda, o Hoffman, enfim, que eles estavam fazendo os jogos da forma errada, né, e matando as pessoas, que eles não estão seguindo fielmente a filosofia do Jigsaw, né, o mentor deles. Mas aí, né, depois disso, a gente vai ver que o Jigsaw original, né, o John Kramer, ele acaba sequestrando, né, o Hoffman. Ele faz o Hoffman passar pelo seu próprio jogo e ele começa a explicar para o Hoffman, né, a diferença de você só matar uma pessoa e de você fazer essa manipulação, esse jogo que a pessoa vai quase morrer, mas vai sair viva, porque aí sim a pessoa começa a dar mais valor à sua vida e começa a repensar os seus erros e aí muda, e a pessoa tem toda essa mudança, enfim. Aquela filosofia clássica do Jigsaw. E aqui o John Kramer, ele começa a explicar tudo isso pro Hoffman, ele começa a ensinar, ele fala pro Hoffman, né, me ajude, seja meu aliado, e aí eu não conto pra ninguém que você matou aquela pessoa, porque eu sei o seu segredo, você sabe meu segredo, que eu sou o assassino Jigsaw, né, que eu sou o jogador lá, o Jigsaw, mas você também tem um segredo. Eu sei que você matou o cara que matou sua irmã. Então eu vou dizer, né? Então assim, vamos trabalhar juntos. Eles começam a trabalhar juntos. É legal que a gente vê aqui flashback que mostra o Hoffman, ele ajudando a montar diversas armadilhas antigas, né? Do mesmo jeito que a gente também teve quando a gente descobre que a Amanda estava trabalhando com o Jigsaw. A gente tem flashback que mostra ela ajudando ele,
né, a fazer toda aquela coisa do banheiro que a gente vê lá no primeiro filme. Aí aqui a gente vê o Hoffman ajudando o John Kramer a montar toda a questão, né, da casa que tem Jogos Mortais 2. Então eu acho muito legal quando a gente tem esses flashbacks que mostram, assim, os bastidores de um jogo que a gente viu em outro filme. Eu acho que isso é legal, né? Então a gente vê isso aqui também. Achei super interessante, né, toda essa história, assim, do Hoffman e como foi que ele foi se tornar esse ajudante do Jigsaw, né? Mas também, por outro lado, a gente ainda tem uma terceira parte dessa narrativa, que não se trata, né, de flashback, também é no presente, que é o Peter Strong, que é esse cara da FBI que chegou aqui pra investigar e tudo, né? A outra ajudante dele, a Liz Pérez, ela acabou morrendo, né, entre o filme 4 e 5, né? Acontece uma coisa com ela no filme 4, que entra tipo uns cacos de vida assim na cabeça dela. Enfim, no quinto, a gente vê que ela morreu. Ela tava no hospital, acabou morrendo. E aí o Peter, ele também era pra ter morrido. O Hoffman, ele meio que faz todo um plano ali pra todo mundo morrer, ele ser o único sobrevivente, e inclusive ele ser o salvador, o herói, porque ele encontra a filhinha daquele casal lá do terceiro filme, né, que o Jigsaw falou, não, agora que eu morri, né, ninguém nunca vai saber onde a sua filha tá e a sua filha não tem mais salvação, né, ele fala pra o cara, né, o Jeff, que é o protagonista lá do terceiro filme. Aqui a gente vê que o Hoffman, ele sobrevive e salva a menininha, né, começa a sair no jornal, todo mundo, nossa, o herói salvou todo mundo, mas ele pensava, né, que o Peter Strong teria morrido também no jogo dele, que no caso é o que ele tá com um cubo, assim, de vidro na cabeça e começa a encher de água, e aí o Peter, ele acaba conseguindo sobreviver, né, porque ele enfia, acho que é uma caneta que ele enfia na garganta, né, pra abrir um buraquinho pra ele conseguir respirar. E, enfim, acho a ideia dele, né, a ideia que ele teve na cabeça de botar aquele negocinho no pescoço pra conseguir respirar, acho super interessante, né. O Peter, ele é um cara, assim, que ele batalha muito, sabe, realmente ele quer resolver a situação, e é muito legal a gente ver um personagem, né, um herói aqui dentro dessa franquia, né, que ele realmente tá disposto a lutar tanto pra conseguir detonar o vilão, prender o vilão, né, e salvar as pessoas e proteger as pessoas. É muito legal. Mas, obviamente, ele acaba falhando, né, gente, porque nesse filme ele acaba morrendo, né, mas, assim, é muito legal ver durante o filme toda essa perseguição, assim, de gato e rato, que a gente vê, né, do Peter Strong o tempo todo querendo encontrar o Hoffman, querendo provar que o Hoffman é culpado, querendo mostrar que ele sabe o que tá acontecendo. Eu acho tudo isso, assim, bem interessante, é uma dinâmica que é legal. Então, assim, de modo geral, gostei do filme 5. Eu não acho, né, que ele é tão bom assim quanto 1, 2 e 3. Eu acho que 1, 2 e 3 continua sendo superior, mas eu acho que o quinto filme ele acaba sendo melhor do que o quarto, né? E de modo geral, assim, gosto da franquia como um todo, então adorei rever o filme 4 e 5. E no próximo vídeo, né, gente, eu vou assistir os filmes 6 e 7, que são os últimos filmes da franquia principal de Jogos Mortais, né? Que o filme 7, ele é o capítulo final. Aí depois disso a gente acaba tendo, né, o filme 8 e 9, que são meio que spin-offs, né, que é Jigsaw e Spiral, que eu também gosto bastante, mas que eles não estão tão conectados assim com a história principal dos 7 primeiros filmes, né. E depois disso é só a gente esperar, né, Saw X Jogos Mortais 10, que vai lançar em breve no cinema, né, vai lançar esse mês no cinema. Então, assim, tô amando fazer essa maratona, né, de Jogos Mortais. Espero que vocês também estejam gostando desse vídeo, né, toda essa série de vídeos. E é isso, gente, deixo vocês por aqui. Até mais!